Meu fera, meu querido aprovado, vamos fazer agora as questões de deslocamento do equilíbrio. Questão um, uma questão de medicina 2022-1, que fala o seguinte: analise as afirmações em relação à equação em equilíbrio. Então ele me dá essa equação em equilíbrio aqui. Diz que o ΔH é maior que zero, então eu já sei que a reação ela é endotérmica no sentido direto. Eu vou escrever a reação aqui de novo para ficar mais fácil para a gente. Então vamos lá. X2, mas não vou botar o estado físico não, todos são gasosos, então todos vão entrar na expressão de Kp, já que todos são gasosos. Ou no Kc também entraria. X3. Eu já sei que o sentido direto é endotérmico. Vou apagar isso aqui para a gente não confundir, né? Da questão anterior. E o sentido inverso é exotérmico. Sandrão, quem determinou que o sentido direto é endotérmico foi o ΔH. Bacana? E mediante eu for fazendo aqui as questões, eu vou lembrando a você. Tem três fatores que deslocam o equilíbrio importantes: concentração, pressão e temperatura, tá? E o catalisador, ele não desloca o equilíbrio, ele apenas aumenta a velocidade da reação, ou seja, o equilíbrio vai ser atingido mais rapidamente. Vamos supor que o equilíbrio levasse 5 minutos para ser atingido, mas com um determinado catalisador, em 1 minuto eu atinjo o equilíbrio químico. Então vamos fazer aqui a primeira. Na primeira ele fala o seguinte: o aumento da temperatura favorece o deslocamento do equilíbrio para a formação do produto, ou seja, para a direita. Então você precisa entender o seguinte, ó. Não vai dar para eu fazer aqui, vou desaparecer, mas eu volto já. Então vamos lá. Eu tenho aqui a temperatura, ela pode, temperatura, o aumento da temperatura, foca no Sandrão. O aumento da temperatura favorece o sentido endotérmico e a diminuição favorece o sentido exotérmico. Então, o aumento endotérmico, a diminuição exotérmica. Então, aqui vai ficar fácil. Por quê, Sandrão? Pelo seguinte, ó. Se eu aumentar a temperatura aqui, eu vou deslocar para a direita. Por que a direita? Porque é o sentido endotérmico. Se eu diminuir, eu vou deslocar para a esquerda, que é o sentido exotérmico. Então, nesse caso, o primeiro está verdadeiro, porque o aumento da temperatura desloca o equilíbrio na formação do produto. Então, outra coisa importante, para onde eu deslocar, eu aumento a produção de quem está daquele lado. Então, por exemplo, se eu deslocar o equilíbrio para o produto, eu vou aumentar a quantidade de produto. Se eu deslocar para a esquerda, que é os reagentes, eu vou aumentar a quantidade de quem está no reagente. Então, o primeiro, ele é verdadeiro. Bacana? Segundo, a redução do volume e consequente aumento da temperatura em uma transformação isotérmica favorece a formação dos reagentes. Isotérmica é aquela que a temperatura é constante. Ou seja, será que eu estou deslocando para a esquerda? Então vamos lá, pressão. Então preste atenção. Próximo deslocamento do equilíbrio, pressão. Então eu posso aumentar a pressão ou diminuir a pressão. Então preste atenção, tá? Foca no Sandrão que é sucesso. Eu posso aumentar a pressão ou, nesse caso, diminuir a pressão. Se eu aumentar a pressão, eu desloco no sentido de menor volume. Grava isso aqui, tá? E a diminuição da pressão, eu desloco no sentido de maior volume. Aí a sua dúvida seria o seguinte: Sandrão, quem tem maior volume é menor volume? É fácil, é só somar o número de mols dos gasosos. Como todos são gasosos, então você não vai ter esse problema. Olha só. Quantos mols tem aqui? Um. E aqui tem quanto? Um. Um mais um, dois volumes. Quantos tem aqui? Um. Um volume. Então aqui é o seguinte. Nessa reação específica, tá? Se eu aumentar a pressão, eu desloco no sentido de menor volume. O menor volume está para a direita. Então eu vou favorecer a produção do produto. Se eu diminuir a pressão no maior volume, vou deslocar. Onde é que está o maior volume? Para a esquerda. Olha que lindo.
Bacana? Uma coisa importante, se eu adicionar um gás inerte aqui, não acontece nada porque o gás inerte não reage. Então é o seguinte, reduzi o volume, consequentemente aumentei a pressão, vou deslocar para os reagentes? Não. Nessa reação, vou deslocar para o produto. Falso. Próximo. A reação só entra em equilíbrio quando a velocidade de formação do produto se iguala à velocidade de formação dos reagentes. De formação? Será que está certo isso aí? Então vamos lá. A reação só entra em equilíbrio quando a velocidade de formação dos produtos se iguala à velocidade de formação do produto. Nesse caso aqui, o mais correto seria consumo, mas eu entendi o que ele quis falar. É como no equilíbrio químico você vai ter ao mesmo tempo reagente e produto, beleza? Então, no caso aqui, na verdade, em termos de velocidade, está certo. Se fosse concentração, não. Quando a concentração dos produtos é formada e a concentração dos reagentes são consumidos. Em termos de velocidade, sim. Porque ao mesmo tempo eu tenho produto e reagente. É assim que eu atinjo o equilíbrio. Então, vamos lá. Quando é que eu tenho equilíbrio químico? Quando a velocidade dos produtos, da de formação dos produtos é igual à velocidade de formação dos reagentes. Verdadeiro. Se fosse em termos de concentração, é igual a quando a concentração do reagente e do produto são constantes, tá? Lembrando que a concentração do produto vai sendo formada e a do reagente vai sendo consumida. Próximo, quarto. Bem provável eu já saber responder lá qual é a questão, mas eu não vou fazer isso, eu quero que a gente faça todas. Para uma produção em escala industrial de X2E3, pode utilizar um sistema constituído por um reator com sistema de controle de temperatura e pressão, que permite a adição de reagentes e retirada de produtos, pois à medida em que se adiciona um reagente e retira um produto, favorece a formação dos produtos. Isso aqui é bom a gente entender o seguinte. Presta atenção, meu fera. É em termos de concentração. Presta atenção, em termos de concentração, tá? Para você entender. Se eu adicionar, ou seja, se eu aumentar a concentração de qualquer um, eu desloco num sentido. Se eu diminuir, eu desloco em outro sentido. Então, por exemplo, se eu aumentar a concentração, eu desloco no sentido contrário. E eu diminuir a concentração e desloco no mesmo sentido. Sandrão, me explique melhor. Vou explicar para você aqui. Vamos pegar, vou continuar com o exemplo aqui. Eu tenho aqui a concentração de X2, certo? A concentração de Z3, a concentração de X2Z3. Beleza? Vou botar aqui para que lado eu vou deslocar o equilíbrio. Então, X2, vou repetir duas vezes porque eu vou aumentar e vou diminuir todos eles para você entender, tá bom? Olha só. X2Z3. Bacana? Então, olha só. Foca no Sandrão. Vamos supor que eu aumente a concentração de X2. X2 está onde? Está no reagente. Então, desloco no sentido contrário. Então, vou deslocar para a direita. Ao deslocar para a direita, eu estou aumentando a quantidade de X2Z3. Se eu aumentar a concentração de Z3, eu também vou deslocar para a direita. Ou seja, para o lado que tem o X2Z3. Ou seja, eu estou aumentando a quantidade desse cara. Certo?
Se eu aumentar agora a concentração do X2E3, eu vou deslocar para a esquerda, porque eu desloco no sentido contrário. Se ele está no produto, eu vou deslocar para o reagente. Com isso, eu vou aumentar a quantidade de X2Z3, tá? Separadamente, né? Da substância X2 e da substância Z3. Agora, se eu diminuir a concentração de X2 que está no reagente, eu desloco no mesmo sentido, tá? Eu desloco para a esquerda, desculpa. Se eu diminuir a concentração só do Z3, eu também desloco para a esquerda, porque eu desloco no mesmo sentido. Então, em termos de concentração, se eu aumentar no reagente, eu desloco o produto. Se eu aumentar no produto, eu desloco para o reagente. Se eu diminuir no reagente, eu desloco para o próprio reagente. Se eu diminuir no produto, eu desloco para o mesmo produto. Então, se eu diminuir a concentração das substâncias X2E3, eu vou deslocar para a direita. É assim que funciona o deslocamento de concentração, tá? Então, vamos aqui agora. Olha só. Ele fala o que nisso aqui? Que para uma produção em escala industrial de X2E3, eu quero aumentar esse cara. Pode-se utilizar um sistema de um reator de controle de temperatura e pressão que permita a adição de reagente e retirada de produto. Então, se eu adicionar esse cara, eu vou deslocar para a direita. E se eu tirar esse cara que é o produto, também vou deslocar para a direita. Então, favorece a formação de mais produto, ou seja, para a direita. Então tá certo, eu vou repetir para ver se você entendeu. Ele falou aqui o seguinte, ó, presta atenção. Pois à medida em que adiciona reagente, se eu adicionar reagente, a adição desloca no sentido contrário, eu vou deslocar para o produto. Retirada de produto e retirada de produto. Então, se eu tirar o produto, eu desloco para o produto, porque eu desloco para o mesmo sentido. Vou favorecer mais produtos? Sim, porque os dois estão deslocando no mesmo sentido. A adição do reagente desloca para o produto e a retirada do produto desloca para o produto. Então, o quarto aí está correto, tá? E aqui a gente já vai ver que eu tenho o 1, por exemplo. O 1 é verdadeiro, o 3 é verdadeiro e o 4 é verdadeiro. O 2 não é verdadeiro, então eu já eliminava esse e esse aqui. Podia ser um desses três aqui, né? Vamos ver aqui agora. Olha só. A representação do equilíbrio químico da reação pode ser dada pela equação? Por essa aqui, vamos ver. Em termos de Kp, vou apagar aqui só para a gente visualizar melhor, né? Em termos de Kp, bora lá, ó, Kp, em termos de pressão parcial, eu terei a pressão parcial do produto, que é o X2Z3, sobre a pressão parcial de X2 vezes a pressão parcial de Z3. Todos eles elevado a 1. Por que elevado a 1, Sandrão? Porque todos só têm um mol só. Um mol e um mol. Então essa também está verdadeira. E a gente vai ver aqui que todas estão verdadeiras, né? Então aqui ó, apenas aqui eu também podia ter cortado antes e aqui também, já que eu sabia que a 1, 3, 4 e 5 são verdadeiras. Bacana?